Boa noite a todos. Vamos a mais uma reunião com as crianças. Crianças, hoje eu queria perguntar para vocês se vocês sabem quem é ou se vocês conhecem uma pessoa chamada Saulo. Algum de vocês conhece? Paulo, sim. Alguém já falou aí quem é esse Saulo? João Miguel disse que é Paulo, mas alguém se arrisca? João Miguel aí falou que é Paulo. Quem mais se arrisca? Boa noite aí para Levi, Lucineide, acabou de chegar aí. Quem será esse Saulo? Alguém já ouviu falar dele? Boa noite, irmãos. Levi tá vindo aí da boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Levi. Boa Estamos noite, Levi. Boa começando, noite. Levi. Boa noite. Ó, a Heloísa falou que é Paulo. Uai, Eric, como é que é? Saulo ou é Paulo? Tem dois nomes, é? Dois nomes, é? Pois é, já já a gente vai saber. Eu não sei. É que o primeiro nome era Saulo, aí depois mudou para Paulo. Eba, João Miguel, João, você. Foi Jesus que mudou o nome de Saulo. Tô certa a resposta, João. E aí, Eric? João Miguel, Certíssima Heloísa, resposta. falaram aí, certa a resposta. E eu tô sabendo que João, ele anota, viu, Welton? Anota as coisinhas tudo É, para a poder voz depois João Miguel falar. é legal, bacana. Então, assim como a gente acabou de ver, Saulo, ele era um judeu. E por ser judeu, ele vivia ali sobre as leis do judaísmo. E aconteceu que Saulo, no início da igreja, quando a igreja foi fundada, Saulo ele perseguiu a igreja de Deus. E aí muitas coisas aconteciam ali, alguns cristãos que falavam que criam no Senhor Jesus eram mandados para a morte. E Saulo ele estava ali no meio daqueles outros judeus que também estavam envolvidos, né, com toda essa perseguição dos cristãos. E ele até acenava com ok quando algum dos cristãos eram mortos ou presos. E aí agora a gente vai ver aqui um pouco do que a palavra fala sobre Saulo nessa parte da sua vida. E depois a gente vai ver que o Senhor Jesus vai entrar na vida de Saulo e ele vai ser totalmente mudado. Então vou compartilhar aqui. Aí, o Elton, se você puder fazer a leitura, viu? Vou conseguir fazer as coisas ao mesmo tempo. Fala, Pode, João. João, fica à vontade. É que quando Saulo prendia os, os cristãos, é assim, ó. Aí quando ele viu, não sei se é Jesus ou é Deus, mas é assim, ó. Aí ele ficou cego. Aí ele ficou cego. Isso, muito bom, João. Isso aí, ó. A gente vai Vou conhecer essa botar história João para agora. poder apresentar, viu, Elton? Pronto, na próxima, João já vai estar. É isso aí, João. A gente vai aprender essa história, conhecer um pouco essa história. Lembrando que eu vou fazer uma pergunta para Enzo. Deixa eu ver se Enzo está aqui, tá, Enzo? Eu Tô. vi Enzo chegar aí. Enzo,
você lembra uma, assim, como é que fala? Uma característica. A gente sabe que Deus tem dois povos aqui na Terra, né? Tem os judeus, que é o povo terreno de Deus, e tem os cristãos, que somos nós, que é o povo celestial, aqueles que vão morar no céu com o Senhor Jesus Cristo. E assim, uma diferença ou característica desses dois povos, você recorda alguma? Dos cristãos e dos judeus? Que os judeus, eles são limitados às coisas que eles podem fazer. Os cristãos podem fazer o que eles quiserem, contanto que eles creiam no Senhor e Salvador Jesus. Tipo, os judeus não podem comer carne de porco, os cristãos sim. Ou os judeus não, os israelitas. Isso. Então, judeu, quando a gente fala assim, judeu, Israel, hebreu, são todas, tá falando da mesma coisa, só muda o nome, às vezes, da escritura, quando ela quer tratar em algum contexto, aí, às vezes, a Bíblia fala judeu. Aí, às vezes, em determinado contexto, fala Israel. Aí, às vezes, fala hebreu, hebreus, né, o povo hebreu, mas são todos eles o mesmo povo, né, o povo terreno de Deus. Só muda os nomes quando a Bíblia quer trazer algum contexto diferente. E como Enzo falou aí, eles tinham a lei, né, eles deviam cumprir a lei dada a Moisés, né, a gente chama de os 10 mandamentos, mas tinha mais coisas. E nós cristãos, como o Enzo falou, a gente tem o Senhor e tem o Espírito Santo para nos guiar e a palavra de Deus, né? Então a gente não segue mandamentos como eles seguiam, mas a gente segue o que está escrito na Bíblia para nós, né? A igreja, os cristãos. E também nós temos o Espírito Santo para nos guiar, para nos fazer conhecer a vontade de Deus, nos revelar, conhecer a vontade de Deus contida na sua palavra, e aí a gente é direcionado pela palavra de Deus, a gente ora ao Senhor pedindo direção, né, quando a gente quer saber alguma coisa, se a gente deve fazer, se não deve fazer, né? E eles tinham, os judeus, como o Enzo falou aí, bem, eles tinham a lei lá, os 10 mandamentos. Então tinham que cumprir toda aquela lista de regras lá, não podia falhar, né? Embora eles não conseguiam cumprir, mas Deus tinha dado a eles ali a lei de Moisés, né? O que não é para nós cristãos. Então, uma das características dos judeus que Paulo, ou Saulo, que a gente vai aprender hoje, ele era um judeu, né? Ele seguia aí essas leis, como o Enzo falou, era irrepreensível. Mas por que será, então, Eric, que se ele era do povo de Deus, né? Povo terreno de Deus, nós somos o povo celestial de Deus. Paulo era era do povo terreno de Deus, os judeus, ou como eles falou, de Israel, israelita. Por que que então Paulo perseguia os cristãos? Não é todo mundo povo de Deus? Como é que é isso, Eric? Então, boa parte disso é porque os judeus eles só tinham recebido uma parte da revelação. E aí, como eles não queriam aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, como seu Messias, então eles estavam negando essas verdades. E aí, por negar essas verdades, começou essa perseguição dos cristãos. Então, hoje, nós cristãos, nós temos a revelação completa. Nós temos o Antigo Testamento, que é onde ali se foca a maioria das coisas que os judeus eles têm ali da lei, né, como o Elton falou, e nós temos o Novo Testamento. E quando a gente une essas duas, vamos dizer assim, fases da revelação de Deus, a gente tem ela completa. A gente consegue ler o Antigo Testamento e ver coisas que o Senhor já fala aqui no Novo Testamento e vice-versa. Então a Bíblia, ela é a palavra de Deus completa. E, infelizmente, ainda hoje, tem judeus que não aceitam essas verdades e ainda estão vivendo debaixo da lei.
entendeu? Então, por isso que acontecia, né, essas perseguições dos cristãos ali naquela época, porque eles não queriam aceitar essas verdades e porque eles rejeitaram o Senhor Jesus, como a gente pode ver nos evangelhos. O Senhor Jesus, ele foi rejeitado e aí ele passou a não tratar mais com seu povo terrenal. Ele começou a falar com os gentios e ali nos evangelhos o Senhor já estava falando assim, dando indícios do que ele iria fazer, que ele iria buscar um povo celeste. E esse povo celeste, como a gente já aprendeu em outras reuniões, a igreja ela é formada pelos gentios, que são pessoas, né, pagãs que não acreditavam, não conheciam Deus. E aí, quando elas entraram em contato com o evangelho da sua salvação, elas creram no Senhor Jesus, né, foram seladas pelo Espírito Santo. A igreja também ela pode ser formada por judeus convertidos ao Senhor, e aí Deus agora tem essa companhia nova, esse novo povo, que é um povo que vai estar com o Senhor a qualquer momento, né? Nós estamos aqui a qualquer momento, nós podemos ser chamados pelo Senhor para estar com Ele para sempre. E daqui a pouco a gente vai ver um pouco do início da história. Não é assim, Welton? É isso. Então, resumindo aí, né, como o Eric falou, por que que os judeus e Paulo também, que era judeu, do povo terreno de Deus, estava perseguindo os cristãos, né, maltratando e também muitos levavam até a morte, porque eles estavam era com ciúmes de nós, porque o Senhor tinha vindo para eles, né, como rei e também salvador deles. Esse povo judeu ou israelita, como Enzo falou aí, eles viviam escravizados, oprimidos pelo povo romano, né? Então, o Senhor Jesus veio para libertar eles e dar para eles um monte de coisa boa, né? O Senhor ia reinar sobre eles e o Senhor é bom, né? O Senhor Jesus Cristo é bom, ia dar para eles um monte de terra e filhos e riquezas e eles não quiseram, eles crucificaram o Senhor, mataram o Senhor. Então o Senhor falou assim: então vocês não querem? Eu vou dar para outros. E era nós. E graças, né, à bondade do Senhor, ele agora veio para nos salvar. Enquanto isso, né, os judeus rejeitaram, crucificaram ele. Os judeus continuam ainda sendo o povo amado de Deus, mas por enquanto o Senhor deixou eles lá quietinho e está salvando nós, que somos chamados de gentios, que é a igreja de Deus. Então, eles com ciúmes de nós, digamos assim, porque o Senhor Jesus agora estava do nosso lado, salvando a gente, eles com ciúmes, eles começaram a perseguir a gente, os cristãos. Então, os judeus não aceitavam, né, que eles tinham perdido essa posição, esse lugar de privilégio como povo de Deus. Eles, como assim? A gente que é o povo de Deus, nosso pai é Abraão, nosso pai é Jacó, Isaac, nós somos o povo de Deus, né? E aí eles não aceitavam de jeito nenhum, mas agora Deus estava salvando nós, os gentios. Então eles, enciumados com isso, eles perseguiam e matavam cristãos. E um desses aí que perseguiam e matavam cristãos era justamente essa pessoa que a gente vai ler agora um pouquinho, conhecer agora, que era o tal de Saulo, ou Paulo, como João Miguel falou aí. Eric, tem como você voltar um pouquinho aí no 7, Certo. a partir do 50, 54. Então, criança, a gente vai ler um pedacinho aqui para a gente conhecer um pouquinho da história aí, o iniciozinho da história desse rapazinho aí, chamado Saulo. Aí, deixa eu ver se é o 50, a partir do 54 aí. Você deixa amarelinho aí, consegue? Para as crianças
Enxergaram melhor? Isso aí, ó. A partir daí, vamos ler um pouquinho. Aí nessa cena aí, tem um outro cristão chamado Estevão, que estava sendo apedrejado, né, nesse momento aí. E aí a gente vai ler essa história, um pedacinho aí, ó. Ele se chamava Estevão, ele acabou morrendo apedrejado. Falava assim, ó. E ouvindo eles isto, enfureciam-se, né, os judeus, né, os religiosos ali, judeus, né? Enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele, contra Estevão. Esse Estevão era um cristão. Mas Estevão estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E Estevão disse, ó, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, o Senhor Jesus, que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles, os judeus, né, gritavam com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram ou se lançaram unânimes contra ele, contra Estevão, cristão. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam Estevão. E as testemunhas depuseram os seus vestidos, as roupas, né, aos pés de um mancebo, ou um jovem, chamado Saulo. Olha ele aí, onde é que estava Saulo aí, assistindo o apedrejamento desse cristão chamado Estevão. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor, recebe o meu espírito. Ele estava morrendo nesse momento aí. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu ou morreu. Então, nesse momento que esse cristão aí, chamado Estevão, estava sendo apedrejado para morrer, quem é que estava aí do lado assistindo essa cena de apedrejamento? Saulo. Saulo, olha ele aí, ou Paulo. Saulo. Ele se chamava Saulo e ele estava assistindo o apedrejamento e a morte de Estevão, e até segurando as roupas de Estevão, né, que tiraram ali para o apedrejamento. Ele estava compartilhando do mesmo pecado ali de matar um cristão. Agora a gente vai para o 8 aí. E também Saulo, ou Paulo, que a gente sabe, conhece hoje por Saulo, né? Como João falou, que o nome dele foi mudado para Paulo, o Senhor Jesus mudou o nome dele para Paulo, mas nesse momento ele ainda chamava Saulo. E também Saulo consentiu na morte dele, de Estevão. E aí fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, todos os cristãos, né? A igreja aí são os cristãos que estavam em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, nas regiões lá de Israel, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, que tinha morrido, e fizeram sobre ele grande choro, grande pranto. E Saulo, olha ele aí de novo, ó, assolava ou massacrava, perseguia a igreja, né, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão, ou trancava na prisão. Olha o que Saulo fazia, assolava a igreja, os cristãos. Mas os que andavam dispersos, né, tinham conseguido escapar, os cristãos que conseguiram escapar, iam por toda a parte anunciando a palavra. E, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E aí a gente segue aí com... Eu vou pedir aí para descer um pouquinho para a gente encontrar a passagem que o Senhor aparece para Saulo, aí, versículo capítulo 9. Então a gente viu lá, né, o apedrejamento e a morte de Estevão, depois houve grande perseguição sobre os cristãos, eles
fugiram, né, escaparam para não serem mortos. E aí agora Saulo continua no intento, né, de perseguir e matar os cristãos, ó. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, um religioso dos, dos judeus, né? Sacerdote ali, que ele cuidava do templo, cuidava das coisas de Deus, e pediu-lhe cartas, né, autorização para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, os cristãos, quer homens ou mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Então, Paulo foi pedir autorização aos sacerdotes, né, para poder pegar os cristãos e levar preso para Jerusalém. Então, Saulo indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, Paulo ia viajar atrás de capturar cristãos para prender. Chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, uma luz muito forte cercou Saulo. E caindo ele em terra, Saulo ouviu uma grande voz, uma voz que ele dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha só, uma voz ele ouviu. E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. É a resistir àquele chamado que o Senhor Jesus estava tendo ali com ele, né? Tentando parar ele com o que ele estava fazendo e salvar ele para que ele cresça no Senhor Jesus, porque ele não aceitava que os cristãos, né, diziam que era o povo de Deus, pregavam a Jesus Cristo como Senhor, como Rei de Israel também ali, que veio para reinar, e eles crucificaram. Eles não aceitavam nenhum desse tipo de conversa. E ele, tremendo, atônito com o que ele ouviu, né, com a voz, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor Jesus, disse para Saulo: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele, com Saulo, pararam espantados ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então eles ouviram também a voz, mas não viu ninguém. O Senhor Jesus falando com Saulo ali. E Saulo levantou-se da terra, que ele tinha prostrado de joelhos, né? E abrindo os olhos, não via a ninguém, mas só escutava a voz. E guiando-o pela mão, guiando Saulo pela mão, alguém guiando ali, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver Saulo, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão. O Senhor disse para esse Ananias: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, disse a Ananias: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Paulo viu isso, ó. Ananias chegando, né, que o Senhor tinha falado com Ananias para ele ir até a casa desse homem Judas, que tinha uma pessoa lá que era esse Saulo esperando ele. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Esse Saulo tinha feito, né? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome, Senhor. Aí disse-lhe, porém, o Senhor a Ananias: Vai, porque este Saulo é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, ou seja, nós, né? Os pagãos, os que não eram judeus, e dos reis e dos filhos de Israel. Né? Sim, Saulo ia pregar agora o que ele era contra, o Senhor Jesus. E eu lhe mostrarei
quanto deve padecer pelo meu nome, quanto Paulo deveria agora padecer pelo meu nome. E Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, né, sobre Saulo, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, porque a gente viu que ele não estava conseguindo enxergar, e recuperou a vista. E Saulo, levantando-se, foi batizado. E tendo comido, foi confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. E todos nas sinagogas, perdão, e todos os que ouviram estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, o nome do Senhor, e para isso veio aqui, para os levar presos, os principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus que perseguiam os cristãos, e Paulo também perseguia os cristãos junto com os judeus tomaram conselho entre si para o matar Paulo, né? Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando de noite os discípulos, desceram Paulo dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos temiam Saulo, não crendo que fosse um discípulo, amém? Um cristão agora. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente em nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Então até aí já deu para a gente ver um pouco da história de Saulo. Então o que aconteceu com Saulo, Eric? Perseguia os cristãos e agora passou de perseguidor dos cristãos a perseguido pelos judeus. Irmão, cadê a parte que ele vira Paulo? Certo, João. Vamos ver logo, logo. Eric, então quer dizer que Saulo, ele, né, não aceitava o que os cristãos pregavam, que era o nome do Senhor Jesus Cristo, e aí ele indo para Damasco para perseguir os cristãos e levar à morte, o Senhor cruza o caminho dele e ele se converte a Cristo, e aquele que ele perseguia, ele não aceitava, ele agora prega ousadamente o nome do Senhor. O que aconteceu com Saulo, Eric? É para a gente ver aí como é que pode acontecer uma mudança na vida de uma pessoa. E uma mudança tão, vamos dizer assim, drástica só pode acontecer quando você tem um encontro com o Senhor. Então, cada um de nós aqui, que agora crê no Senhor, um dia teve um encontro com o Senhor Jesus. Talvez não assim como Paulo, né? Ele viu ali o Senhor glorificado. Anteriormente, a gente viu em outras reuniões que o Senhor Jesus, no Antigo Testamento, ele aparecia, né? Aqui na Terra, não ainda vindo em carne, mas ele vinha numa aparição angelical, conversava com outros homens, e depois o Senhor Jesus vem em carne, pessoalmente, vem aqui, deu a sua vida por nós, ressuscitou e voltou para o céu. E essa é uma aparição do Senhor muito especial, porque ele veio para falar com Paulo, na verdade, né? Saulo e depois Paulo, né? Ele veio pessoalmente para chamá-lo. E agora Saulo, ele sairia por todos os lugares
falando e pregando o nome do Senhor Jesus. Saulo, mais tarde chamado de Paulo, se tornaria aí o 13º apóstolo. Também, mais tarde, ele é chamado de apóstolo dos gentios, porque o Senhor ele veio pessoalmente escolher Paulo para que ele fosse, pregasse, falasse dele. E Paulo ele iria sentir assim na pele como é ser quebrantado pelo amor do Senhor. O que acontece na vida de uma pessoa quando ela se entrega para o Senhor Jesus. E aí, uma das coisas que a gente pode aprender também é que quando a gente quer fazer a vontade do Senhor, a gente vai acabar passando por algumas dificuldades, mas o Senhor, ele sempre vai ser a nossa força, vai ser o nosso alento, vai estar ali com o braço forte nos guiando. E Paulo até fala que na fraqueza, não, Paulo não, o Senhor fala para Paulo que na fraqueza o seu poder ele se aperfeiçoaria e também ele fala para Paulo que só a graça bastaria para Paulo. Então veja como é que o Senhor é maravilhoso. A gente depender do Senhor Jesus e sermos levados por ele, apesar de qualquer dificuldade que possa existir na nossa vida, o Senhor ele sempre vai nos sustentar. E foi exatamente isso que ele fez com Paulo. Paulo ele estava ali, ainda Saulo, perseguindo os cristãos, e aí o Senhor transforma totalmente a vida dele, mostrando para ele como era ser perseguido por conta do nome do Senhor. E ele viu ali a verdade. Ele viu o Senhor Jesus, ele aprendeu do Senhor. E Paulo, ele que recebeu a revelação da igreja. Porque até aquele momento ali em Atos, ninguém sabia o que era a igreja. Mas o Senhor, ele revelou para Paulo. Então, tudo isso que nós temos estudado a respeito da sã doutrina, a ceia do Senhor, sobre a ressurreição do Senhor, né? Tudo isso que a gente aprendeu, que é doutrina para a igreja, foi revelada para Paulo. E aí Paulo passou adiante para os discípulos, e hoje a gente estuda essa sã doutrina, graças ao Senhor, e ao que o Senhor fez com Saulo, que agora nós chamamos de Paulo. É isso, esse jovem Saulo, né, que um dia o Senhor, que era perseguidor dos cristãos, e o Senhor cruzou o caminho dele, ele se converteu, ele creu no Senhor Jesus, aí ele largou tudo que ele fazia de ruim contra os cristãos e agora começou a defender, né, os cristãos, ele também sendo cristão, pregar a Cristo, ele foi um dos mais dedicados servos do Senhor. Como o Eric falou aí, né, quando o Senhor nos salva, né, quando a gente é incrédulo, a gente não gosta de ouvir falar de Deus, a gente não gosta de ouvir falar do Senhor Jesus, a gente foge, as pessoas vêm falar do Evangelho, a gente não quer ouvir, mas aí o Senhor cruza o caminho da gente, salva a gente, e aí a gente fica como Saulo, aí apaixonado, né, pelas coisas do Senhor, querendo servir o Senhor, dedicado ao Senhor, uma vez que ele nos salva, a gente tem agora certeza da salvação, conhece essa pessoa, o que ele fez, o que ele sofreu, o preço que ele pagou por nós quando a gente, né, andava desobedecendo a ele, fazia tudo que ele não gostava, mesmo assim, ele suportou o castigo em nosso lugar. Então a gente, por gratidão ao que ele fez por nós, a gente só quer, só deseja servir a ele, assim como Saulo fez o resto da vida dele. Daquele dia para cá que o Senhor, ele perseguiu os cristãos e o Senhor cruzou o caminho dele e salvou ele dedicou a vida dele inteira ao Senhor, ensinando, visitando os irmãos. Como ele falou, ele recebeu toda a revelação para a igreja, essas cartas que a gente lê hoje, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, que mais? Tessalonicenses, 2 cartas, Timóteo, 2 cartas, todas. Foi essa pessoa, esse jovem, Paulo, né? Saulo, que depois passou a se chamar Saulo, escreveu quase que 13 cartas. Desses
todos os livros que tem na Bíblia, 13 foi ele que escreveu. Eu acho que foi a pessoa que mais escreveu livros na Bíblia. Acho que Moisés escreveu 5 e depois Paulo escreveu os 13 livros da Bíblia. Efésios, né? São vários livros que ele escreveu. E a gente viu aí total, como ele falou, total transformação de uma pessoa, de perseguidor dos cristãos, agora a defensor do evangelho, pregador do evangelho, né? Viveu o resto de sua vida para Cristo. Não é isso, velho? Exatamente, Welton. Bem isso aí que você falou. João tinha feito uma pergunta sobre quando é que Saulo passou a ser chamado de Paulo. Eu encontrei um versículo aqui, se algum dos irmãos puder ajudar aí também, eu vou compartilhar, viu? Para poder a gente ler aqui. Quer ler ou eu leio, Eric? Para eu ler, eu tenho que ficar fora da tela, aí não dá para ver. Ah, então pode colocar aí também. Ler? Então aí, ó. Num livro de Atos, no capítulo 13, do versículo 9, fala assim: Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse. Aí vai falar e contar a história aí que ele estava com umas pessoas conversando, né? E aí fala, todavia Saulo, que também se chama Paulo. Então, nesse momento aí, a gente entende, né, que o nome dele foi mudado, como a gente viu também quando a gente estava aprendendo no Antigo Testamento sobre Jacó. Quem se lembra o nome dele foi mudado para quem? Quem se lembra? Ele chamava Jacó e Deus mudou o nome dele. Quem, Ana Júlia? Israel? Israel, justamente, muito bom. Então, Jacó, né, ele tinha esse nome chamado, ele chamava Jacó, e o nome dele foi mudado para Israel. Saulo tinha esse nome, né, antes de crer no Senhor Jesus. Aí depois, no capítulo 9 ele se converte, aqui no versículo 13 ele já aparece, né, com um novo nome, né, que é Paulo. E a gente lembra também de Abrão, que era chamado de Abrão, e aí Deus mudou o nome dele, que chamava depois, qual nome? Quem se lembra? Abraão. Abraão. Tinha uma outra também, que chamava Sarai, o nome dela foi mudado, quem lembra? Sara. Sara. Então, esses personagens aí que a gente encontra, alguns, né, como Jacó, Saulo, Abraão foi mudado, Sara foi mudado, né? Teve esses seus nomes mudados. Então a gente percebe aí que nesse capítulo 13, o nome dele foi mudado para Paulo. Deu para entender, João? Então, crianças, hoje a gente viu um pouco bacana, João. Então a gente viu um pouquinho da história desse personagem, né, da Bíblia, esse homem que viveu a vida dele para servir a Cristo. Ele era Saulo, né, foi mudado seu nome para Paulo, e a gente conhecia um pouquinho da história dele. Então, sempre quando vocês estiverem lendo alguma coisa, né, nas epístolas, né, de Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, todas essas aí, Tito, foi Paulo quem escreveu, né, inspirado, né, pelo Senhor, pelo Espírito Santo, ele escreveu
todas essas cartas aí, o Senhor usou ele para escrever todos esses ensinamentos para nós, os cristãos, que somos o povo celestial de Deus. Então, deu nosso horário, são 9 horas, e como diz Dal, agora é hora de Mimi. mimir. Lembrando aqui de Dal, não está aqui hoje, Dal tá mimir, Miquel, isso aí, dormir. O que significa dormir, como diz Dal? E antes de Então, dormir, vai fazer o quê? Se levantar. Orar. Isso aí. orar, lembrar do papai, da mamãe, orar por eles, orar pelos coleguinhas da escola, para que eles creiam no Senhor Jesus Cristo, orar por essas reuniões, para que o Senhor continue nos ajudando, né? Orar pela família. Sempre a gente deve estar orando por todos, para que se convertam a Cristo. E também, quem não tomou café, tomar aquele cafezinho, comer aquela jantinha. Quem não tomou banho, tomar um banhozinho para dormir cheiroso. Então, antes de dormir, todas essas coisas. É isso, Eric? Exatamente. E aí, antes de dormir, fazer a oração. E aí, fechar os olhinhos para amanhã começar um novo dia, se o Senhor não vier nos buscar daqui a pouco. Eu vou tirar a gravação aqui. Você pode dar graças, Welton? Certo, vamos lá.